Livro do Eclesiastes. O nome Eclesiastes vem do grego e significa o homem da assembleia, aquele que toma a palavra na sinagoga. Em hebraico, koieté. O livro apresenta o pensamento de um sábio ancião, com o intuito de instruir os jovens. A julgar pelo estilo e pelas ideias enunciadas, o livro, escrito em hebraico, deve originar-se do tempo em que a cultura grega, o helenismo, estava penetrando na Judéia e em Jerusalém, por volta de 250 a.C. O contato com a filosofia popular do mundo grego explica a presença de ideias que lembram, ora, o epicurismo, usar o melhor possível o que a vida oferece, o ceticismo, valor muito relativo das coisas e das ideias, e também o estoicismo, a consciência de uma ordem eterna e das exigências éticas da vida, além da autonomia, autarquia pessoal. O livro procura articular tudo isso com a sabedoria prática que vem da lei de Deus, a Torá. Apesar da influência helenista, o livro foi escolhido foi acolhido na sinagoga, como confirma Eclesiastes 1, capítulo 1, versículo 1. Chancela, que o atribui a Salomão, símbolo da sabedoria de Israel. Recebeu um lugar de honra e consta entre os 5 rolos festivos, sendo lido na festa das tendas, no fim das colheitas e da vindima. As exortações para usar bem os dons da vida cabem perfeitamente neste quadro. Neste quadro veremos, primeiro, o capítulo 1, 2 até o 11 é o prólogo. Depois do capítulo 1 do 12, também 12 e 18, vamos ver uma reflexão programática. Já no capítulo 3, de 1 a 11, 6, dividido nessas partes, vai tratar sobre a observação da vida e as palavras dos sábios. Por exemplo, capítulo 3, de 1 a 15, fala da introdução, poema sobre o tempo. Capítulo 3, 16, depois 6, 10, observações sobre a família, comércio e o dia a dia. O capítulo 6, 11, depois 9, 6, vai ensinar, ou seja, tratar do ensino dos sábios e o que se tenta e o que se consegue. Capítulo 9, 7, depois o 11 e 6, vai tratar dos conselhos práticos. Ainda no capítulo 11, 7, 12, 8, vai falar da juventude e velhice. O capítulo 12, 9 a 14, trata do duplo epílogo. Vejamos agora o conteúdo geral do livro. É praticamente impossível resumir o assunto do livro e os subtítulos que inserimos no texto são meros marcadores de página, mas há um tema que tudo atravessa: a precariedade das ocupações humanas. Tudo é vaidade, ou seja, conforme o sentido hebraico original da palavra, neblina, fumaça, ilusão. Os assuntos não são organizados conforme um roteiro sistemático. Cada parte pode ser lida independentemente. Todavia, os 2 primeiros capítulos e a meditação final sobre a velhice constitui uma moldura que cria a atmosfera para os demais materiais.
um ancião reconhece o caráter ilusório, fascinante, mas sem valor definitivo, das coisas da vida e adverte os seus jovens discípulos. Pode-se perguntar se o livro é religioso. Certamente não. Tenha a piedade do livro dos Salmos. Está bem mais próximo de Jó, mas em vez de aprofundar como Jó as contradições existenciais até sentir a misteriosa presença de Deus, o Eclesiastes fica na sóbria observação da superfície das coisas e ensina a seus pupilos a contentarem-se com o arroz e feijão da vida, não querer coisas grandes demais, fazer seu trabalho, acatar os legítimos prazeres e ir realizando a justiça segundo as autoridades da lei. Preparar-se para uma morte que dignifique a vida e não seja causa de pavor diante do justo. Agora passamos a tratar dos temas específicos. O primeiro tema específico do livro do Eclesiastes: a proclamação geral da vaidade. Na roda da vida, a grande mensagem do Eclesiastes para o seu tempo e também para o nosso tempo de desenfreado consumismo é mostrar que, além das coisas eternamente estabelecidas por Deus, toda a agitação humana é mera ilusão, fascinante, mas passageira. No ponto 2 dos temas específicos, o poema sobre o tempo. Na mesma linha, leia-se o belo poema sobre o tempo, que abre as reflexões sobre a vida cotidiana. Conferir Eclesiastes 3, de 1 a 8. Remir o tempo é um programa de vida humilde, mas realista para quem não consegue sondar o mistério de tudo que existe. No ponto 3 dos temas específicos do livro do Eclesiástico, o poema sobre a juventude e a velhice, dando sequência à exortação de semear e acolher na hora certa. Conferir Eclesiastes 11:6. O autor conclui seu ensinamento ensinando a usar bem a luz da juventude para enfrentar serenamente o apagar das luzes. Conferir Eclesiastes 11:7 e também no capítulo 12:8.